Sendo então a maturidade o nosso alvo, o nosso objeto de desejo, como podemos defini-la? O que é ser uma pessoa madura na visão bíblica? Nós vimos que neste processo eu preciso ir sujeitando todo o meu ser para chegar a essa maturidade. Mas como é que eu defino de fato a maturidade? Então este será o nosso segundo ponto desta noite: maturidade na visão bíblica. Para compreendermos a maturidade na visão bíblica, nós iremos meditar então nas palavras do apóstolo Paulo, que se encontra em sua epístola, escrita aos irmãos de Éfeso. Quero convidar vocês a ler então Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A expressão até que é uma locução conjuntiva, subordinativa, temporal. Vocês lembram de português? Isto é, ela é uma expressão que designa o tempo de duração de algo. Neste caso aqui se refere ao processo de amadurecimento da igreja de Cristo. Paulo está dizendo, e eu quero que você preste muita atenção no que está escrito ali na frente, para que você consiga enxergar isso. Paulo está dizendo que Jesus entregou à sua igreja homens para aperfeiçoar os membros dela, com o fim de que ela seja edificada até que todos os seus membros, eu e você, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo então a medida da plenitude de Cristo. Traduzindo, em outras palavras, Paulo está afirmando que a maturidade, esse estágio final que eu falei, é então o quê? O grau máximo de desenvolvimento que nós podemos alcançar. E segundo as palavras dele, nós alcançaremos quando atingirmos a medida da plenitude de Cristo. O texto nos mostra que isto só é possível porque estão tudo amarrado, a ideia toda está amarrada. Então o texto só nos mostra que isso é possível quando alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então eu só vou chegar na maturidade, na plenitude, então essa maturidade ele define como a plenitude da medida de Cristo, quando eu conseguir viver a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E aí nós vamos chegar como igreja, todos nós, quando todos conseguirem viver isso. Então, nós precisamos compreender alguma coisa. A unidade da fé, ela só poderá ser alcançada por nós quando verdadeiramente colocarmos o outro como continuidade de nossa própria existência. Quando amarmos o outro como parte de nós mesmos. Quando olharmos para os nossos irmãos e reconhecermos os seus dons e respeitá-los em suas funções, considerando-os essenciais para a nossa existência. Então nós precisamos olhar um para o outro aqui, todos nós, e entender que cada irmão é importante neste corpo, e é essencial para a minha própria existência, porque é parte de mim mesmo, é continuidade de mim mesmo. Somos todos um só corpo, dirigidos por um único Senhor, o cabeça, Jesus Cristo. Então todos nós precisamos viver essa unidade da fé, para que a gente chegue à estatura de Cristo Jesus. Quando as nossas ações e falas em direção ao outro tiverem o único fim, o crescimento, a edificação do outro, sejam então as nossas falas ou ações carregadas de advertências e correções, ou de incentivos e elogios,
Isto é, seja que você esteja advertindo alguém ou você esteja elogiando alguém, mas a sua fala tem que ter a visão de que você quer que aquela pessoa desenvolva e cresça. Todos nós temos que trabalhar para que o outro cresça e se desenvolva, para que todos nós cheguemos à estatura de Cristo. É isso que Paulo está trabalhando conosco, que a unidade da fé não é apenas uma convivência com seu semelhante, sustentada então pelo mesmo credo, não, mas é uma entrega de todo o seu ser a Ele, e do ser dele a você, isto é, um se entregando plenamente ao outro. Só assim nós vamos viver essa unidade da fé. É mais do que uma convivência dominical. Essa unidade ela é construída pelo Espírito Santo, e somente por meio do Espírito nós vamos alcançar essa unidade. Nós temos dificuldade para alcançar a unidade. Por exemplo, pense só, se você só se encontra com seus irmãos em Cristo, ou se você só conversa com seus irmãos em Cristo aos domingos, quando você vem à igreja, certamente você não vive essa unidade que é promovida pelo Espírito Santo. Se você não se envolve com aqueles que compartilham a mesma fé com você, seguramente que você não vive a unidade da fé. Se você não respeita os seus irmãos dentro daquelas funções orgânicas estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus, sem dúvida você não vive a unidade da fé. Então nós precisamos trabalhar para vivermos a unidade da fé, e cada um de nós, então é cada um de nós se esvaziando de si, para poder deixar que o Espírito nos leve a isso. Mas além disso, como eu disse, você precisa ainda ter o conhecimento do Filho de Deus, para que a gente chegue à maturidade. Então eu tenho que me esforçar para viver essa unidade, vou me esvaziar, para que o Espírito Santo me ajude a ser um com o meu irmão, me entregar plenamente ao outro, viver para o crescimento do outro, mas eu também preciso ter uma relação de profundo conhecimento de Jesus e a sua pessoa. E ele não está falando aqui de um conhecimento teológico, não é um conhecimento adquirido apenas pelo saber racional. Existe sim um conhecimento que é teológico, importante. Existe um conhecimento do saber racional, intelectual a respeito da pessoa do Filho, que é importante você ter. Não pode se jogar isso fora, não se descarta essa verdade. Mas o que Paulo está falando aqui vai além disso. Vai além. Paulo está se referindo também a esse conhecimento que é adquirido pelo saber empírico. É o conhecimento que é experimentado na comunhão com Cristo por meio do Espírito Santo. Esta experiência é algo subjetivo que Paulo está falando. É um conhecimento que eu adquiro do Filho de Deus, que é minha experiência real com este Filho. Você precisa ter essa experiência real com este Filho. Não adianta você apenas ter um conhecimento de Jesus de intelecto. Não adianta você apenas ter um conhecimento de Jesus teológico. Você precisa ter um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo. Trata-se disso que Paulo também está falando. Então nós precisamos viver uma unidade, mas somente no conhecer do Filho, numa comunhão verdadeira, real, é que eu vou conseguir também viver essa unidade. Eu vou conseguir me esvaziar, porque eu preciso entender Cristo, e eu preciso me entregar a Cristo. Eu preciso saber que Ele é verdadeiramente Senhor. Porque se eu tenho só o conhecimento de intelecto, de racionalidade, eu sei, você sai lá fora e pode perguntar para as pessoas: você crê que Jesus é Deus? Creio que Jesus é Deus. Mas ninguém se submete a Ele, porque é um conhecimento que só está no intelecto. Falta uma experiência viva com Jesus, a qual faz com que essa pessoa se sujeite inteiramente ao seu ensino.
e se torne verdadeiramente o seu discípulo. É disso que Paulo está tratando. Todos nós precisamos ter um conhecimento nesse sentido do Filho de Deus para vivermos essa maturidade. Senão não temos como chegar a essa maturidade. Precisamos verdadeiramente nos converter para Jesus. Por isso é uma experiência subjetiva. É o reconhecimento pessoal que cada um de nós adquirimos a respeito de Jesus, de quem Ele é para nós. O conhecimento do Filho de Deus agora adquirido, então, por meio da revelação bíblica, desse estudo, do saber, e também pelo Espírito Santo, que é a revelação do próprio Deus, de quem é Jesus para nós. Essa é a experiência que todos temos que viver, vai tornar possível vivermos como Cristo, tomando então decisões maduras, baseadas em seus princípios e valores. E só é possível alcançarmos então a unidade da fé se abrirmos mãos de nós mesmos e nos entregarmos inteiramente aos nossos irmãos, servindo-os como quem serve a Cristo. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Cristo, eu entendo que a minha vida é para servir a Cristo e a sua igreja plenamente, ao seu propósito, ao seu reino. Da mesma forma, só é possível conhecermos o Filho de Deus se nos entregarmos plenamente a Ele, de forma que deixemos então Ele construir em nós o saber a respeito de si mesmo, por meio então da sua palavra e do seu Espírito. Eu acredito que podemos resumir que maturidade, na visão bíblica, é a condição que alcançamos quando sujeitamos plenamente as 4 áreas de amadurecimento de nossas vidas à pessoa de Jesus Cristo. Ou poderíamos definir conforme está aí na tela: maturidade bíblica é a condição alcançada por aqueles que aprenderam a submeterem todo o seu ser, em todo o tempo, à pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu falo, né, que o apóstolo Paulo parece que viveu realmente e alcançou esta maturidade. Não significa que às vezes ele não tinha sua queda, como ele falou, porque ele vivia nessa luta contra a carne, mas ele vivia num estágio de maturidade. Nós precisamos crescer e desenvolver isso em nosso viver.